Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. A gente começa falando sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, com números preocupantes. O Brasil chegou a 176.962 mortos e mais de 6 milhões e 600 mil casos confirmados. São dados do consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte, e que apontam alta de óbitos em 17 estados. A média diária de mortes, nesse último balanço que foi divulgado, está em 588 por dia nessa última semana. É a maior média diária em quase 2 meses, desde o dia 11 de outubro. Nesse quadro todo, a gente aponta também um dado que é do governo do estado de São Paulo, que mostra o crescimento na faixa etária de até 29 anos dos casos de coronavírus, aqui falando do estado de São Paulo. A participação desse público em junho, por exemplo, era em torno de 20% das contaminações, agora está em 27%, reflexo muitas vezes das aberturas, das medidas de flexibilização e com a maior saída dos jovens às ruas. O governo de São Paulo anuncia hoje também o seu plano de vacinação, investindo na Coronavac, a vacina do laboratório chinês Sinovac, parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. A previsão é de que a vacinação comece em janeiro, mas a gente lembra, no Brasil ainda não tem nenhuma vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outro destaque do dia vem do fim de semana. Terminou o julgamento no Supremo Tribunal Federal, plenário virtual, de uma ação movida pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, sobre a possibilidade ou não de reeleição de ocupantes dos cargos de presidência na Câmara e também no Senado. Isso diante de uma tentativa de reeleição que estava sendo costurada de Davi Alcolumbre no Senado e também de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. E os ministros do Supremo decidiram por maioria que isso não é possível, que a Constituição é clara, dizendo que não é possível a reeleição. No caso de Rodrigo Maia, a decisão contrária foi por 7-4, no caso de Davi Alcolumbre, por 6-5. Isso tem repercussão hoje no mundo político e também no andamento de pautas, principalmente econômicas, envolvendo a pandemia do coronavírus e as contas públicas. Com as eleições para a presidência da Câmara e também para a presidência do Senado estão marcadas para 1º de fevereiro do ano que vem. Destaque também para a eleição em Macapá. Vamos relembrar que Macapá teve um apagão, 3 semanas aí com problemas no fornecimento de energia elétrica no mês de novembro, e com isso a eleição foi adiada, ocorreu ontem em primeiro turno, e vai ter segundo turno entre Josiel Alcolumbre, irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do DEM, os Democratas, e Antônio Furlan, que é o candidato do Cidadania. O Josiel obteve 29% dos votos, o doutor Furlan 16%, os dois vão para os dias no dia 20 de dezembro no Amapá, uma eleição que tem aí interesses do governo, principalmente em relação ao candidato Josiel Alcolumbre. Se acompanha toda a repercussão, desdobramentos políticos e análise no portal do Estadão. No esporte, destaque para o título brasileiro do futebol feminino do Corinthians. Corinthians campeão do Brasileirão de futebol feminino. A decisão foi ontem na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians em São Paulo, com uma vitória das jogadoras corintianas sobre o Avaí Kinderman de Florianópolis por 4-2. Um jogo bem movimentado. O primeiro jogo na capital catarinense foi 0-0, e agora as meninas do Corinthians conquistando mais um título, e os números delas são bem expressivos, durante toda a competição. Você confere lá no Esporte do Estadão, que também destaca a rodada do Brasileirão, aí, o masculino, com a liderança consolidada do São Paulo, depois de vencer o Sport por 1-0. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.